Oi, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões, e hoje eu tô aqui para retomar uma coluna que eu comecei lá por 2016, se não me engano. Aqui no canal eu coloco na playlist de vlogs, que são vídeos de conversa, são um pouquinho diferente do Leitura Todo Dia e das resenhas de livro, porque neles eu compartilho ou uma parte da experiência de leitura, alguma coisa que foi peculiar, ou no caso do vídeo de hoje, temas que são incomuns em livros diferentes. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho e eu espero que os gatos não derrubem metade do escritório no meio dessa conversa toda. Então, nesse Conexões Literárias, o primeiro livro que eu quero comentar e mostrar aqui no vídeo é Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski. Esse livro foi publicado em 1861. E o segundo livro desse Conexões Literárias é O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Esse livro foi escrito em 1861, mas publicado em 1862. E se eu tivesse planejado um vídeo com esse tema, com certeza eu teria me boicotado nas leituras e não teria feito. Então, o mais interessante é que foi por acaso. E uma terceira história que a gente também pode relacionar com o tema do vídeo de hoje é o Romeu e Julieta, do William Shakespeare, esse livro que foi escrito entre os anos de 1591 a 1595, as obras do Shakespeare, né, as peças, sempre existe um pouco dessa inconstância de datas, é mais realmente períodos em que ele pode ter escrito, né? Bom, então a ideia de gravar esse Conexões Literárias aconteceu quando eu comecei a ler Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, e o ponto de partida de história me lembrou muito O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Nessas duas histórias, ou melhor, nessas três histórias aqui, a gente tem um romance entre dois jovens em que as famílias são inimigas e, portanto, são totalmente contra essa aproximação, esse relacionamento entre essa jovem e esse rapaz. Então, gente, justamente por ser um tema recorrente em vários livros, e eu tenho certeza que enquanto eu explicava um pouquinho ali do enredo da sinopse, vocês já lembraram também de alguma história que tem esse aspecto como ponto de partida, eu resolvi aqui separar alguns tópicos sobre histórias que abordam esse assunto para a gente discutir nos comentários. O primeiro tópico que eu quero propor para a discussão é o contraste entre a tradição familiar e aquela impetuosidade do jovem, já que em todos os livros que eu mostrei no vídeo de hoje, né, os 3 livros que eu mostrei como exemplo por aqui, nós temos família que guarda um certo rancor da outra família e querem que os filhos levem isso para outra geração também. Enquanto os filhos, apesar de não simpatizarem de todo com, né, a outra família, não têm problema em se relacionar um com outros e acham que esse obstáculo tem que ser superado. Então, o primeiro tema que eu quero propor para debate é esse contraste entre a tradição familiar e a impetuosidade da juventude. O segundo tópico que eu quero propor para a discussão aqui é o triângulo amoroso, que não é exatamente um triângulo amoroso. Tanto no Humilhados e Ofendidos quanto no Amor de Perdição a gente tem um terceiro personagem ali. No caso do Humilhados e Ofendidos é um rapaz, no caso do Amor de Perdição é uma moça, que orbitam entre esse casal, mesmo sabendo que eles não vão ter tipo de nenhuma chance com, né, a pessoa que eles têm interesse, porque afinal a pessoa está apaixonada por outro e está basicamente destruindo a sua vida e a vida de sua família por um outro, eles ficam ali como peça de apoio, mesmo sabendo que não vão ter esse sentimento retribuído. E eu também tenho certeza que, embora tu pode ter lido um livro não exatamente com esse tema, um personagem com essa característica também pode ter aparecido na história. Então, esse é o segundo tema que eu quero propor aqui para discussão, um personagem que sempre se sacrifica, né, por um do casal ou até pelo casal no geral, porque abre mão, né, do sentimento que sente pela pessoa e fica ali tentando ajudar na política familiar. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui nesse vídeo pra gente conversar nos comentários é a decepção familiar ou amorosa, porque afinal, em ambos os livros, ou nos 3 livros que eu mostrei aqui nesse vídeo, isso acontece com um ou mais personagens e em situações diferentes também. E esse ponto tá mais ou menos ligado com aquele primeiro tópico que eu propus pra vocês, que é a impetuosidade do jovem, né? Em muitas vezes quebrar e a barreira do preconceito e ir contra os pais, mas ao mesmo tempo não ponderar muito bem todas as consequências, né? Tá com aquele sentimento à flor da pele, a primeira paixão, então toma algumas decisões na impetuosidade, né? Sem considerar muito as consequências. Então, nesse terceiro tópico é mais ou menos, né, a decorrência da decisão lá do primeiro, né? Do que o personagem decidiu no primeiro,
No terceiro tópico, então, pode acontecer essa decepção familiar, seja por parte do pai ou do filho, né, em relação a um ao outro, e pior, a decepção amorosa, já que o casal, né, ou um do casal sacrifica tudo, sacrifica o relacionamento com a sua família pelo outro, e muitas vezes no final não vale a pena. Só para finalizar esse vídeo, eu citei o Humilhados e Ofendidos e o Amor de Perdição como exemplos, né, do gancho que eu quis dar para esse debate, mas eles são livros, gente, com pontos de partidas semelhantes, mas desenvolvimentos completamente diferentes. Então, apesar de terem sido escritos no mesmo ano, ou seja, esse era um assunto recorrente tanto em Portugal quanto na Rússia, né, esse obstáculo familiar, essa coisa da tradição familiar, eles são livros que têm suas particularidades regionais a ver com o seu país, tem a condução, né, e a maneira de ser narrados diferentes e tem finais diferentes. Vou só dizer que um é positivo, outro é negativo. Para descobrir qual é qual, tu vai ter que ler Humilhados e Ofendidos e ler também O Amor de Perdição. Espero que tenha ficado legal esse debate aí que eu propus para vocês, e no box de informações eu vou deixar o vlog da playlist, o link da playlist dos vlogs, e também eu vou deixar um vídeo antigo aqui que eu fiz falando sobre epílogos desastrosos, para vocês terem uma ideia de quando é que surgiu essa coluna e quais são os tipos de vídeo e temas que eu gravo para ela. Se tiver outras sugestões, já também pode deixar aí nos comentários. É isso então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!